É verdade, Ludwig. Realmente o câncer é uma doença que assusta, aterroriza, por trazer situações de sofrimento. O ser humano tem um medo do câncer, as famílias, as pessoas. É uma doença terrível. Mas veja você, já há alguns anos a Sociedade de Geriatria, assistindo alguns temas em congressos, já se havia trabalhos prevendo a questão do crescimento do câncer no país. A previsão há algum tempo atrás era de que nos próximos 20 anos, isso há cerca de uns 6 anos atrás, haveria uma multiplicação da incidência de câncer no país em cerca de 8 vezes. Isso considerando o envelhecimento da população, né? É um assunto da geriatria, se envolve aí, porque realmente é uma doença mais frequente, mais incidente nas pessoas com o tempo de vida mais prolongado, na pessoa idosa. Então você tem, à medida que a gente envelhece, aumenta o risco de algumas doenças. Entre elas, não tenha dúvida, o risco de câncer também. Isso assusta e realmente preocupa muito a população e é realmente um assunto digno de ser abordado, principalmente se nós pudermos trazer informações que ajudem na prevenção, detecção precoce, ajudando a população a se cuidar e se proteger desse terrível problema que realmente assusta as famílias brasileiras. O sangue, quando ácido, ele é propenso em um percentual elevadíssimo para o câncer. Né? Quando o corpo da gente está alcalino, ou a gente esforça ao máximo para... Por exemplo, nós abordamos aqui há alguns meses um tema de suma importância para a saúde sobre água. E nós abordamos também, dentro do assunto água, a água alcalina. Então, quanto mais alcalino for o nosso corpo, mais há uma propensão menor para o câncer. É verdade? Existem estudos crescentes e uma divulgação grande em relação à questão do meio alcalino, da água alcalina e a proteção imunológica e a diminuição de risco de câncer e as células cancerígenas, como a relação do açúcar também, que a história que cresce de que as células cancerígenas gostam de açúcar, realmente quando você alimenta um tecido, inclusive o cancerígeno, ele vai crescer muito mais rápido, é verdade. A questão da água e da alcalinidade, ela tem sido muito discutida, muito frequentemente adotada por várias pessoas. É importante realmente buscar uma água saudável, livre, como a gente falou, de metais, nós discutimos no programa anterior. A água ali, que não seja ácida, é importante realmente essa questão. Mas, sobretudo, nós temos que alertar que não adianta você procurar uma água alcalina, um alimento específico e não olhar o todo. Que é a questão holística de olhar o todo, envolvendo o seu processo imunológico como um todo, seu bem-estar como um todo. Né? Então, o câncer realmente ele tem uma abrangência multifatorial. Então, vários fatores podem favorecer ao surgimento de câncer. Nós, todos os dias, a todas as horas, estamos produzindo células degeneradas que podem, ocasionalmente, se transformar em um tumor, né? Crescer de forma acelerada, desordenada e se transformar na doença chamada câncer. Né? Isso depende de vários fatores, aí entra a questão da genética, né? Que é importante nós citarmos, o fator genético tem um peso muito grande. Nós já falamos até com você, de nós trazermos depois um geneticista, discutimos isso, que nessa questão de risco e detecção tem crescido no momento atual o estudo genético para a detecção de risco de câncer em relação à individualidade do ser humano. O custo não é barato, nós sabemos, mas isso tem crescido e nós estamos aí, até conversamos com a colega, que falamos com você, para depois trazermos até você, se vai quiser, estar conosco. Vai estar conosco, aí fazer uma gravação sobre somente a questão de genética e marcadores genéticos para a saúde humana, incluindo a questão dos marcadores envolvendo o câncer. Mas aí nós falamos sobre a água, não resta dúvida que a água é importante. Inclusive nós temos que salientar o seguinte, Rodrigo, a questão, nós falamos dos metais, nós esquecemos dos agrotóxicos. Você falou em água, sim, uma curiosidade. Você imagine as plantações agrícolas recebendo pesticidas agrotóxicos, para onde corre a água carregando todo esse resíduo tóxico? Para onde é que você acha que ela vai? As plantações. As plantações entram nos córregos, vão cair nos rios. E isso vão se somar aos grandes rios e aos grandes... E vai contaminar toda a rede freático, toda a rede de água, inclusive dos grandes rios que abastecem as cidades. Então a gente não tem realmente uma avaliação da qualidade de água. Possivelmente a água que a gente utiliza no dia a dia tem um risco grande, essa água que você usa para cozinhar. E nós falamos dos metais, esquecemos, né? Que as pessoas, a pessoa fala assim, bebo água mineral, não bebo água da torneira. O cloro, o alumínio, né? Mas as pessoas utilizam a água para fazer um suco, às vezes, um alimento, cozinhar. Então essa água, às vezes, fazer um café, um chá, e as pessoas não sabem. No restaurante, a água, às vezes, é da rede pública e não foi avaliada de forma adequada em relação a metais
e possíveis outras substâncias que podem estar ali. Então, o câncer tem crescido não somente pela questão da idade, nós falamos como geriatra. O fator idade favorece no país, o Brasil, o crescimento da incidência de câncer, mas também dos fatores externos que vão precipitar o câncer. A gente tem um fator predisponente, que é a genética, a gente tem o gene promotor, que está lá latente, você tem um gene que pode favorecer aquela célula degenerar e se transformar numa célula maligna, essa é a herança genética. Você precisa, para acordar esse gene, de uma substância que ela chegue, se encaixe como uma chave e abra e acorde esse gene, fazendo essa célula degenerar e se transformar em uma célula cancerígena. E isso vai depender do tecido, de sua tendência genética. E esses, vamos dizer assim, fatores precipitantes, eles estão muito correlacionados hoje, Rodrigo, com a questão alimentar, né? Eu ia justamente abordar a questão alimentar, que as pessoas não estão dando atenção devida à questão da alimentação. As pessoas se empanturram, comem de tudo, não têm a mínima preocupação, bebe demais, come demais, abusa de sal, de açúcar, aí um agravante muito grande, o açúcar, né? Então, eu acho que é um dos fatores de risco, dos maiores, é justamente a alimentação de forma desregrada. É verdade. O fator alimentar hoje só perde realmente em relação ao cigarro como fator de risco, em relação à questão da população brasileira como um todo. Então, depois do cigarro, o principal fator de risco para a doença cancerígena, o câncer, realmente as neoplasias, é a questão da alimentação. Principalmente a alimentação, e vou contar aqui um fato interessante, curioso, que a gente tem que estar atento às novidades, e como elas acontecem, a gente tem que estar olhando pequenos detalhes. A alimentação, às vezes, ela está rica, e a gente tem que estar atento, foi feito estudo nos Estados Unidos, quais os principais alimentos com potencial risco para câncer. São aqueles ricos em conservantes de origem animal. Então você tem a salsicha, presunto, as calabresas, aqueles tipos de alimentos que necessitam de muitos conservantes para dar uma manutenção à validade maior. Os enlatados também. Os enlatados. Né? Então, alimentos que necessitam de uma grande quantidade de conservante para não entrar no estado de putrefação. Então, esses alimentos eles acabam recebendo uma carga excessiva. E o nosso país, Brasil, não fiscaliza, como deveria, certamente, a quantidade de conservante por alimento, né? Assim como não fiscaliza até hoje a quantidade de sal, que é projetos que estão em andamento que até agora não saíram. A gente nem começou a fiscalizar o percentual de sal nos alimentos, quanto mais a questão de determinados conservantes com potencial cancerígeno. Então, esses alimentos que você tem, que recebem muito conservante, eles são alimentos potencialmente cancerígenos que nós temos que ter um cuidado a mais. Você quer ver uma coisa interessante? Outro dia eu estava conversando com um amigo, se ele estiver assistindo ele vai lembrar, e ele me mostrando que estava usando, para não usar açúcar, o stevia. Repare. Aí, olha, preste atenção, telespectador, como é interessante as coisas. O stevia, produto natural, né, vegetal. Aí você olha, curiosamente, eu fui olhar como estão conservando esse stevia. Se esse stevia chega até a mesa, fora da geladeira, é um produto de origem orgânica, né, uma planta, então ela tem que ser conservada de alguma maneira. Não está conservada no sal, ela é adoçante. Então não tem açúcar, porque é adoçante, que pode ajudar na conserva. Então o que é que está conservando o stevia? Eu peguei o produto, fui ver a composição, de forma curiosa, estava lá, benzoato, né, como um dos itens conservantes do stevia industrial. Aí você sabe que o benzoato, se ele entra no meio ácido, por exemplo, um suco de limão, um suco ácido, o benzoato pode sofrer uma reação química e transformar-se em benzeno, que é uma substância cancerígena. Cancerígena. Então veja só você. Então a gente tem que olhar, porque às vezes um produto que as pessoas estão procurando para melhorar a saúde, para fazer prevenção, na realidade está carregando um conservante que tem um potencial que possivelmente, necessita de muito mais estudos, pode trazer um malefício, inclusive a neoplasia. Então nós temos que ter cuidado em relação à alimentação, evitar ao máximo os produtos industrializados que necessitam de uma... Então adoçantes nenhum. Cautela. Cautela. Você tem pacientes que você tem um dia... O açúcar mascavo, aquele açúcar escuro. Pouco, porque açúcar, demerara, tudo né? é açúcar. A gente tem que alertar que você tem um paciente diabético, eu tenho um paciente que você tem a questão de inibir o índice glicêmico que seja elevado, por mais que aquele açúcar seja de origem orgânica, ele é açúcar. Não é, você tem que entender que ele é de origem natural, mas não é natural você ter aquele açúcar concentrado. Ele sofreu um artifício da prensa, sofreu um artifício para ser elaborado e se transformar. Mesmo o açúcar mascavo, de origem orgânica, ele foi produzido de uma maneira artificial. Pode não ter sofrido alterações químicas como numa grande indústria.
se ele for artesanal. Mas então aquele açúcar está em uma concentração elevada. Se você come demais, você tem um risco de picos glicêmicos, e isso trazer prejuízo à sua saúde. Principalmente, aí, a gente mudando um pouco de assunto, mas os pacientes diabéticos, ou a questão do processo imunológico, que o excesso de açúcar, o câncer que gosta de ser alimentado com açúcar, a gente tem que ter cautela. Então, demerara, mascavo, é açúcar. Ele pode não ter o fator desencadeador, não ter um conservante, não ter o fator precipitante, mas é açúcar. Então tem que ter cuidado e aumenta peso, engorda, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. E a obesidade também aumenta o risco de diversos cânceres, alertando aqui.